Fala galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala galera da aviação, mais uma vez aqui com o nosso projeto. Hoje vamos conversar com uma amiga da Asa Fixa, Fernanda Kim. Ela tem mais de 20 anos de experiência, já trabalhou na TAM e hoje atua na Azul como MCC. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, tá? É um imenso prazer estar recebendo mais uma amiga aqui da Asa Fixa. O Chão de Angar é muito grato, tivemos assim boas indicações com seu nome e acredito que vamos ter boas histórias para poder escutar aqui, vinda da tua experiência. Fernanda, para quem não te conhece dentro da aviação, quem é a Fernanda Kim? Ô Murilo, Felipe, é um prazer estar com vocês aqui, é uma honra também estar participando dessa live, né? E eu sou a Fernanda Kim, o meu nome verdadeiro é Fernanda, mas na aviação todo mundo me chama de Kim. Eu tenho 20 anos de aviação e Kim, porque quando eu entrei na aviação, de fato, eu entrei pelo call center. E então a gente não podia usar o nome por questões de segurança, porque às vezes o passageiro ia querer pegar, vou processar fulano de tal, achando que a culpa, né, a pessoa era como se a pessoa fosse a própria empresa. Então a Uhum. gente tinha uma lista, tinha uns nomes, e eu peguei o mais curtinho, Kim. E eu uso esse nome até hoje, inclusive as assinaturas de livro, de bordo, tudo, assinava tudo como Kim, e o pessoal me conhece como Kim até hoje, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande. Eu tive um bom tempo na TAM, trabalhei com hangar, trabalhei na linha. Na Azul, trabalhei na linha e hoje eu estou no MCC, é uma experiência totalmente nova para mim e eu estou adorando, está sendo muito satisfatório. Ah, que legal, Kim. Te agradeço aí o tempinho, disponibilidade de estar fazendo esse bate-papo com a gente aqui. Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de estar recebendo essa galera da aviação de asa fixa, que é um mundo um pouco diferente do que eu trabalhei, principalmente. O Murilo já trabalhou. Então, assim, muito obrigado mesmo pela sua participação. E vamos lá para ouvir a sua história, né? Onde começou essa paixão, Kim, pela aviação? Por onde veio esse primeiro contato? Quando foi? Explica pra gente aí. Então, Felipe, e quando eu estava com 8 anos, eu fazia parte de um coral da escola e a gente chegou a apresentar, fazer a apresentação do coral no hangar da Transbrasil, lá em Congonhas, né? Eu estava com 8 anos na época e, assim, por gratificação por a gente ter feito a apresentação de coral lá, eles colocaram um avião lá no pátio para a gente poder visitar. Então, assim, eu já fiquei maravilhada porque eu achava o máximo os aviões da Transbrasil com a cauda colorida, porque criança gosta de cores, tudo, e eu sou uma pessoa muito visual. Então, eu guardo muita coisa. Aí a gente entrou no avião, era um 737, e entrei no cockpit. Na época eu não sabia o que era nome cockpit e tudo. Então, assim, eu achei super engraçado. Nossa, um monte de reloginho, assim. Então, foi super divertido. Nunca me esqueci desse dia. E sempre guardei comigo. Na casa da minha avó, no Jabaquara, tipo assim, era a rota de aeronave. Então, assim, tinha a laje da casa da minha avó. Então, sempre que eu passava as férias lá, eu ia para a laje e olhava os aviões chegando, saindo. E eu achava muito engraçado porque, assim, dava interferência na televisão da minha avó. Aí eu achava, nossa, olha, o piloto tá falando comigo. Então, assim, são coisas da infância, né, que eu relembro com muita saudade, com muito carinho. E isso eu deixei bem guardadinho. E quando eu estava terminando o colégio, eu falei, putz, o que que eu vou fazer? Só que aquele sentimento da aviação estava lá guardadinho, porque eu era uma criança, então não tinha muita noção. Aí eu conheci uma pessoa na escola que as irmãs dessa pessoa eram comissárias da VASP. Aí quando ele me mostrou a foto das duas de uniforme, assim, foi paixão à primeira vista. Não foi por elas, foi pelo uniforme, foi pelas empresas e pela empresa que elas trabalhavam. Então, assim, eu fiquei muito encantada. Eu falei, puta, que lindo! É isso que eu quero.
Aí eu comecei a ir atrás, né? Eu fui na EWM, fui na EACOM, as escolas que... A EACOM existe hoje ainda, né? A EWM infelizmente fechou. Fui nas escolas para ver preço, só que assim, eu achava muito caro, porque, tipo, eu não tinha um emprego na época, eu tava Uhum. com 17 para 18 anos, tipo, aí você tinha que ter inglês, você tinha que ser, tipo, você tinha que ser uma modelo, né? Então eu falei, vou tentar. Aí eu cheguei na escola, peguei, eu tenho tudo isso guardado até hoje, né? Todos os meios que contratos que as escolas me deram. E eu falei, no dia que eu conseguir o emprego, eu vou fazer esse curso, né? E, enfim, o tempo foi passando, aí eu consegui um trabalho legal, né? Em 96 eu consegui pagar um mês de curso de inglês. Falei, agora eu posso ser comissária. Eu falava hello, falei, eu achava que eu falava demais, né? Falei, nossa, gente, eu falo inglês, tipo assim, how are you? Então, assim, eu falei, putz, eu consegui fazer um curso de inglês, um mês. Falei, então eu consigo fazer o curso. Aí eu fui para a EWM, né? Conversei com a dona da escola na época. Eu estava com 25 anos, mãe solo. Então, assim, tinha meu filho pequeno, tudo, mas percalços da vida. Aí eu Uhum. cheguei na escola e falei: olha, eu quero fazer o curso. Só que antes de eu chegar na escola, eu já andava muito em Congonhas, porque tinha prainha, então eu chegava em todos os check-ins, VASP, Varig, Transbrasil, TAM, Pantanal, todas as empresas que tinham na época, eu chegava e catava todos os papeizinhos de cartão de crédito. Falei, não, isso aqui vai servir para alguma coisa. Pegava os papeizinhos de cartão de crédito, tudo papel, promoção das empresas que faziam com aqueles milhagens, guardava tudo, né? Eu falei, tem o telefone aqui, tem endereço, né? Eu vou mandar meu Uhum. currículo para cá. E então, assim, eu sempre guardei isso. E eu recebi um jornalzinho, se vocês me permitem, esse jornalzinho é Tá? de 97. Que maneiro. Esse jornalzinho aqui, ele era da, deixa eu ver aqui o nome, Autopilot News, que eu peguei no Que aeroporto de maneiro. Congonhas, fevereiro de 97. E nesse jornalzinho eu vi uma entrevista da Rose, que era mecânica da VASP, e ela foi da Transbrasil. E eu guardei esse jornalzinho, eu tenho ele até hoje, né, com todo amor e carinho, e vi sobre a matéria dela e deixei guardadinho. Aí fui para a escola, falei: olha, eu quero fazer um curso de comissária. Aí a dona da escola falou assim: mas você é velha, com 25 anos. Para a época, realmente eu era velha, né? Porque tinha um limite de idade para a época, né? Não hoje entra todo mundo. Então, assim, eu fiquei muito sentida, né? Fiquei possessa da vida, porque eu queria, eu falei, putz, e agora? Eu lembrei do jornalzinho, aí eu falei para ela, eu falei, então, quais são os cursos que você tem? Aí, quando ela catou outros papéis, apareceu o curso de mecânico. Aí eu vi lá, não tinha limite de idade. Eu falei, é esse curso que eu vou fazer. Aí eu entrei na sala de aula em julho de 2020, 2005, né? Tinha 40 pessoas. De 40, quatro eram mulheres. E das quatro, só duas se formaram. Eu e tem mais uma amiga minha, Lelênia, que hoje mora nos Estados Unidos. Então, assim, o meu desejo de ter sido comissária na época, que não foi concretizado, e de eu querer trabalhado na VASP, porque a VASP depois ela fechou, não me deixou, eu não me sinto uma pessoa frustrada hoje, porque eu Uhum. realizei um sonho de trabalhar na aviação. E eu sou muito grata e eu transformei essa paixão em um amor pela manutenção. Então, assim, é uma história que, tipo assim, veio de pequenininha, foi vindo, vindo, vindo. A gente tem os percalços da vida, que às vezes, putz, não é agora. Então, assim, eu acho que não era o momento, né? Não era a situação de eu ter sido comissária na época, né? Eu acho que aquela profissão já estava reservada para mim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de mim mesma, muito orgulho, muito amor, muito carinho por essa profissão que eu me dedico demais. Então, essa é, assim, o comecinho, né? É. Da história, mas assim, foi graças a uma reportagem também de jornal, então assim, meu,
é difícil de explicar, porque aí o bichinho picou, aí começou a vir querosene misturado com sangue, aí eu falei, "Ah, agora não sai mais, né? Então é um amor assim imensurável. E a minha história da aviação começou mais ou menos em 96, porque eu tenho acho que vocês vão ficar meio pirados, né? Eu tenho um caderno com um recorte de jornal guardado, Paz, que tudo. legal, Que, cara. que Então, maneiro. assim, é uma coisa que é paixão. Então, assim, ó, propaganda, eu pegava de jornal, tudo tal. Então, assim, Tudo referente à aviação. tudo assim. Cartão de crédito da Varig, eu tenho guardado. Cartão de crédito da VASP, eu tenho guardado. Ah, é a promoção da TAM na época, eu tenho. Como que fala? Como que o pessoal falava? Era. Voucher. Anúncio, não, não, anúncio de jornal para pegar emprego. Eu tenho um da TAM que eu tinha lá de recepcionista de aeroporto, não era nem check-in, era Cara, que recepcionista de arquivo legal, hein? aeroporto. Eu vou caçar aqui depois. Então, assim, tinha para mecânico, porque na época não era CHT como é hoje, né? Era CAT CC... 1, CAT Ah, é. 2, era uma coisa, era por módulos, né? Era igual Era tipo, modulado. Eram tipo 20 e poucos EASA, módulos. 20 e poucos era módulos. uma coisa assim, era igual tipo Não, mas EASA olha também. só, mas isso em 2005 que você está falando? Não, isso daqui em noventa 96. e seis, 97, 98, É coisas que eu porque, ia porque, guardando. porque eu não lembro qual foi a data da mudança, mas 98, a partir de 98, 99, já era CHT e CCT já tinha mudado. Não, foi antes, deixa eu ver Já se tinha eu fechado acho. GMP, célula e aviônica. Mas enfim, é só Olha, datas só ano. então, o que era aqui era, ó, DAC, CAT 1 ou CAT 2. Então, assim, Isso. meu, aqui, ó, o recorte de Que maneiro. jornal. Caraca, que legal, cara. E Então, nessa assim, época, Fernanda, tava só no sonho, né? Você ainda não tinha entrado da aviação, você tava só sonhando em entrar e foi não, coletando esses. então, eu tava batendo na porta da VASP. Ai, gente, desculpa que o vizinho fez a gentileza de fazer reforma. Mas assim, eu tava batendo na porta da Não tá fazendo VASP para barulho poder não, fica entrar. tranquila. É. Então, assim, eu fiquei um ano mandando um currículo de carta de máquina de escrever com foto 3x4 colado, bonitinho. Eu achava, assim, eu procurava ver qual era o padrão que a empresa queria e mandava cartas, 6 meses mandando carta, bater. Eu descobri o endereço da VASP, que era atrás, ali perto do Extra, da Washington Luiz, ali. Então eu ia, sempre que eu tinha dinheiro para pegar um ônibus, eu ia lá batendo para falar: Oi, gente, vocês não estão precisando de ninguém. Olha, eu limpo o avião, eu faço qualquer coisa. Então, assim, Caraca. eu insisti demais, 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 demais. Talvez não era o momento, talvez eu precisava me preparar assim. Eu acho que me desenvolver como pessoa, eu acho que porque eu estava muito empolgada. E eu sei que isso, de uma certa forma, atrapalha um pouco de você conseguir as coisas, às vezes, né? Porque você vai muito na emoção. Então, assim, eu estava muito imatura na época, né? Mas eu nunca desisti. Nunca, nunca, nunca. Então, assim, tudo quanto é coisa de você pode, da época que eu tenho guardado que eu tenho guardado no meu caderno aqui, eu guardo com todo amor e carinho. Eu já falei para minha família que se no dia eu bater as botas, o caderno vai comigo. Porque, assim, tem muita coisa legal e, assim, a gente começa a ver o tempo passar e a gente começa a ver as transformações e eu, às vezes, eu pego esse caderno para dar uma olhada e falei, putz, naquela época era assim, hoje está assado. É. Então, assim, o meu amor pela aviação virou uma paixão, era uma paixão que hoje ela virou amor. Então, assim, eu não sei fritar pastel. Se eu for ter que lavar a roupa, vai ter que ser na máquina, porque assim, eu não sei fazer outra coisa senão trabalhar na aviação e na parte de manutenção. E Kim, deixa eu te fazer uma pergunta. Falando de 20 anos atrás, quando você tomou a decisão realmente de entrar para manutenção, gerou muita desconfiança das pessoas que estavam ao teu redor, familiar, tipo assim, "Ué, ela quer ser mecânica, mulher de avião ainda?" Teve alguma coisa assim nesse sentido? Algum A tipo minha de família dúvida só sobre falou assim: você? é doida, é normal. Da minha, tipo assim, não, da minha família foi assim, pelo contrário, né? Teve muito orgulho, falar, Que tudo legal. bem, mas eu sei que você é meia doida, mas eu acho que vai fazer bem para você.
né? Mas assim, por parte da minha família, eu não tive problema nenhum. Então, assim, eu tive muito apoio moral, não foi financeiro, porque todo mundo era meio pé rapado, Sim. pobre, né? Não tinha dinheiro para nada. Mas, assim, um apoio moral, um incentivo, eu sempre tive. Sempre, sempre tive. Legal. Aí, depois que eu entrei na aviação, começando a fuçar nas coisas, porque meu pai acabou falecendo, aí a gente vai fuçando nas coisas, tudo. Eu descobri que ele foi mecânico da VASP. Ó, Então, você não assim, sabia? eu não sabia, eu não sabia, eu não Jesus. sabia. Então, assim, eu descobri que ele foi mecânico. Ai, não tá no caderno. Eu descobri que ele foi mecânico da VASP, porque na época, a VASP e a Varig e a Transbrasil, elas davam o curso se você quisesse ser mecânico, Sim. né? Então, assim, ele fez, eu acho que 3 meses, depois saiu. A minha avó ficou louca da vida. Por que que você vai sair? Que não sei o quê, porque ele podia ter feito carreira, mas enfim, o destino estava comigo, né? O destino era para mim mesmo. Então, assim, eu Legal. vendo essas histórias, vendo as coisas que eu tenho, as histórias dentro da minha própria família. É muito gratificante. A infância que eu passei, de ver nos aviões, tudo, não entendia de nada, não sabia, achava que flap era, né, era a asa do avião, mas assim, faz parte da asa. Hoje a gente entende, né? Uhum. Mas meu, é uma coisa assim, é loucura, não dá para explicar. É um amor assim, eu posso falar por mim que é um amor incondicional. É muito bonito, cara. É muito bonito de ver. É que quando a gente bota um sonho, né? A gente fala, esse é meu sonho, eu vou. E a gente vê o quanto você se esforçou para isso. Pegava lá todo aquele material, correndo atrás. Não importa como, mas você ia conseguir a aviação. Você sabia que você ia chegar na aviação. E você conseguia alcançar onde você está hoje. E olhar para trás, o quanto você batalhou e o quanto você lutou para alcançar o seu sonho. Cara, isso não tem preço que paga, ô Kim. Não tem preço que paga. E serve de exemplo, cara. Acho que as pessoas que estiverem assistindo isso aqui vai servir de exemplo, vai tocar no coração e falar, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, se ela não desistiu, por que que eu vou desistir? Então, assim, parabéns, parabéns mesmo pela sua trajetória e pelo esse começo aí que foi, imagino que foi um dos mais difíceis, né? Até hoje. Foi, foi. Nossa, sensacional. Muito bom Assim, mesmo. eu acho que entrar, eu vou falar que hoje, de uma certa forma, está mais tranquilo e mais fácil para as pessoas entrarem na aviação. Mas na época que eu entrei, foi bem punk, assim, e eu precisava achar um caminho, ou era call center, ou era. E eu já tinha experiência com call center, né? Eu falei, então eu vou. E tipo assim, quando eu passei, que o cara falou assim: ó, você foi aprovada, e eu catei o crachá da empresa que eu trabalhei, eu dormi com o crachá, porque eu não estava acreditando. Eu falei, meu, não pode ser. Deus é muito bom comigo. Então, assim, eu dormi com o crachá a primeira noite. Eu fiquei muito emocionada e assim, eu me dediquei ao máximo, porque assim, as pessoas conseguiam ver a radiação que eu estava passando para as pessoas por ter entrado na aviação. Eu falei, putz, eu vou entrar na aviação, agora eu vou para manutenção, né? Porque assim, depois que a gente entra na empresa, a gente começa a ver. Aí eu descobri, olha, com o crachá eu posso entrar em qualquer lugar da companhia. Falei, maravilha. Então, lá no hangar de Congonhas, tem a parte da entrada da rua. Então, eu não precisava entrar pelo aeroporto, né? Então, assim, eu falei, é a deixa que eu queria. Aí, eu esperei dar um ano, né, para poder fazer migração. E depois de um ano, eu fiquei 15 dias certinho, indo para o hangar lá de Congonhas, para saber quem era o dono dos porquinhos, para falar com quem que eu falo, para poder entrar aqui. Eu preciso falar com o dono das crianças, né? Aí falei com outro, aí falei com outro, falei com outro, aí descobri o gerente, aí cheguei, fiquei 2 dias atrás do gerente, né? Aí depois, quando eu descobri o gerente, eu fiquei meia hora esperando o gerente para falar comigo, porque ninguém nunca fez isso, né? E aí o pessoal achava, "Mas o que que essa menina doida tá fazendo aqui?" Aí eu conversei com o gerente, falei, olha, o call center vai mudar, eu quero migrar para manutenção, eu já tenho GMP, eu tô fazendo célula, eu vou fazer aviônicos, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, que não sei o quê. Aí ele, tá bom, tudo bem, então você fala com fulano, ciclano e beltrano. Aí marcou um dia, né? Eu fui para o hangar.
lá de Congonhas à noite, 10 e pouquinho da noite, e fui esperar o pessoal para poder conversar. Aí tava eu, tipo um menino do RH, né? O líder, que ia ser meu chefe, o supervisor e o coordenador. Aí todo mundo numa sala, tal. Eu tava de tênis, camiseta, assim. Falei, meu, manutenção é homem, não vou ficar andando de salto, né? Então, assim, vou Uhum. arrumadinha, tudo bonitinho, chega lá, conversar. Então, todo mundo na sala. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, assim. Falei, tá bom, vou esperar o povo falar, que eu não vou falar nada, não sei nem como que é. Aí a primeira frase que eu ouvi foi assim: aqui a gente não gosta de mulher. Ué. Aí eu pensei, eu falei, caraca, mano. Eu falei, mas será que todo mundo aqui é gay, alguma coisa assim? Olha, Qual o sentido, né? É. tipo assim, mas meses depois eu entendi por quê, né? Sim, Aí eu pensei, caramba, tudo bem, você não gosta de mulher, é a não tem vida. problema nenhum, eu respeito todo mundo, cada um na sua, né? Aí, tipo, mas assim, o que eles fizeram foi que como se fosse para dar um medo, sabe? Aí, a sensação que eu tive para dar um medo, para querer, tipo assim, para ver se você ia desistir, Uhum. para te testar, né? Desencorajar, né? Exatamente. Só que caíram do cavalo, tadinhos. Aí eu falei assim, eu falei, então, o negócio é o seguinte, eu não tenho problema nenhum se vocês gostam de mulher ou não, eu respeito todo mundo, entendeu? Para mim, sem problema nenhum, cada um no seu quadrado, né? Eu gosto de homem, mas enfim, É até mas difícil ver um grupo desse junto, né? então. Só que assim, eu não vim aqui para fazer manicure, para fazer curso de manicure, nem vim aqui para botar laço no avião. Eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui para mostrar o meu valor, para mostrar o meu serviço, e eu vou trabalhar e eu quero trabalhar na manutenção. Então, assim, não tô preocupada se tá com homem, se tá sem homem, se é pesado, o que que vai fazer. Então, assim, eu vim aqui para trabalhar. Então, assim, eu fui muito decisiva, decidida, olhando no olho de todo mundo ali e falar, eu vim aqui para trabalhar. E eu fiquei bem, e é difícil eu ser sério, porque eu sou bem a palhaça às vezes, né? E então todo mundo ficou meio assim, porque não esperava a resposta que eu ia dar, né? Geralmente eles, naquela época, tá? Hoje tá bem diferente. Talvez eles esperassem, ela vai chorar, ela vai, tipo, murchar, ela vai falar, então tá bom, obrigado. Não, foi pelo contrário. Eu falei, eu não levei esses anos todos para chegar aqui e você falar para mim que não gosta de mulher, eu não posso fazer nada, meu filho, mas assim, eu vim para trabalhar, né? Então, assim, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar na manutenção. Eu fui para o hangar, fiquei no hangar trabalhando em revisão, né? Eu trabalhei na parte de cabine, primeiramente, porque eu não tinha experiência, não tinha as carteiras ainda. Então, assim, para mim foi um mundo mágico, como se eu tivesse ido para a Disney, para vocês terem uma ideia. Então, assim, Uhum. foi emocionante, foi lindo, foi maravilhoso. Teve os seus percalços no meio do caminho? Todo lugar tem. Mas, assim, meu, foi assim, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. De saber que eu troquei o meu crachá de call center para mecânica. Que maneiro. Isso não tem preço. Pode passar os anos que for, que não vai ter preço, porque assim, eu lutei demais, eu passei anos correndo atrás, sabe? Recebi um monte de não, mas também não estava nem aí para os não, né? Falar, mas um dia alguém vai falar assim, né? E aí eu consegui, graças a Deus. E tô aí na aviação até hoje. E deixa eu te fazer uma pergunta, puxando na tua memória. Você lembra o dia que você entrou no hangar definitivamente para trabalhar? Como é que foi a tua cabeça, assim, quando você viu, realmente falou, cara, agora eu vou ter que trabalhar? Como foi na tua cabeça? E vamos ver se você é boa de memória. Você lembra a primeira matrícula do avião que você entrou? Putz, não vou lembrar porque foi um Fokker 100. Ah, mas lembra o modelo, Então, então. Então tá assim, bom. não, então, eu trabalhei com o Fokker 100 a primeira vez. O Fokker 100 estava indo embora. 6 meses depois que eu entrei, o Fokker 100, Uhum, infelizmente, foi embora. Tinha gente que odiava, né? Eu achava um barato, porque eu chamava a cauda de rabo de sereia. isso aí. Então, assim, eu lembro que foi um Fokker 100. Foi a pintura normal, não foi uma pintura especial. Mas, sinceramente, eu não lembro na matrícula, porque na época, eu estava aprendendo ainda a fonética, né, de Alfabeto alfa, fonético. bravo, tchá. Então, assim, eu fiquei tão maravilhada de entrar no hangar, de saber que eu estava perto do avião, que eu juro que para você que é dessa daí, eu não prestei atenção.
Mas eu lembro que foi um Fokker 100 e eu fiquei assim encantadíssima. Sabe, aquela barulheira GPU, nego ferramenta para cima e para baixo, um monte de gente subindo e descendo escada, aquela coisa toda, trocando roda, tudo. Eu falei, puta, eu tô na Disney, gente, que maravilha, é meu sonho de consumo, sabe? Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz. Então, assim, o prefixo eu vou ficar te devendo, mas Não eu tem sei que foi o problema, Fokker sabe? 100. É porque normalmente as pessoas gravam, né? A primeira aeronave que entra, o primeiro reparo que faz, o primeiro componente que troca. E é legal ouvir você falar, porque o meu começo, eu lembro quando eu entrei a primeira vez, eu comecei no Parque dos Afonso, aqui no Rio de Janeiro, mas o meu primeiro trabalho lá, mas era a parte de helicóptero, e quando eu fui para Varig, no Rio de Janeiro, que eu entrei a primeira vez dentro do hangar, cara, é uma sensação assim indescritível. Tinham 3 ou 4 aviões lá dentro, porque ela era gigante. Tinha o 07 presidencial, né, parado. Eu lembro que eu ficava olhando assim, eu falava, cara, o que que eu tô fazendo aqui? E ao mesmo tempo encantado, porque assim, é exatamente o que você falou, é um na tesourinha do lado, GPU ligada e ferramenta, e um trocando roda, teste de trem de pouso. E assim, cara, só quem vive essa experiência que sabe, porque é um troço diferente, é um troço diferente quando você entra num hangar, tipo, de um Porsche, de uma TAM da vida, de uma Gol, Azul, de uma Varig, é uma vibe assim totalmente diferente, cara. E é muito legal, é muito legal. Nossa, nem fale, eu tenho essa sensação até hoje. É maravilhoso, assim. Mas, meu, é difícil explicar, né? É. A paixão que virou amor, assim, é bem difícil explicar, mas foi uma sensação, assim, nossa, eu dormi nas nuvens e quando eu voltei para casa, 6 horas da manhã, falei, pode passar o caminhão que for aqui, pode gritar ao vizinho que for, que eu vou dormir igual uma criança, de tão feliz que eu tava naquele dia. Ok. E depois que você entrou para manutenção, você provavelmente entrou de auxiliar, correto? Não, eu entrei como Naquela época, júnior. entrou como mecânico júnior. É. E qual que era exatamente a sua função lá, só para o pessoal entender, naquele momento, naquela época? Eu entrei como mecânica júnior, porque assim, tinha júnior, sênior e pleno. Aí tinha o pessoal de aviônicos, externa e interna. E eu trabalhei Uhum. na parte de interna e IFE. Então Uhum. eu fiquei um bom tempo, porque assim, como eu não tinha nem as carteiras e nem experiência de nada, Uhum. então eles colocaram tipo num serviço mais light, né? Mais Tranquilo. tranquilo. Mas não é tão tranquilo assim, não, porque o passageiro olha tudo aquilo ali, então qualquer vacilo que você der, o passageiro tira foto, ou manda para a empresa, olha, tá sujo, que não sei o que lá, a mesinha tá torta, olha, o banheiro tá entupido. Uhum. E fora outros serviços que a gente fazia, de QTU, de QTA, troca de escape, escape de porta, escape de asa, janela do cockpit. Então, assim, a parte de interiores que eu trabalhei na época era muito mais abrangente do que eu vejo hoje nas empresas aéreas, que é bem. Não tinha, hoje o pessoal de interiores não troca mais escape, ninguém troca janela de cockpit. Uhum. Então, assim, não existe mais isso, né? Mas naquela época que eu trabalhei, tinha tudo isso daí. Legal. Oxigênio, enfim. Ô, Então, Kim, eu fiquei nessa e quando, parte. e quando vem, e quando vem a sua primeira promoção no sentido de já poder assinar o item, já poder fazer uma liberação de serviço? Como é que foi essa transição, essa passagem para você? Então, promoção dentro dessa empresa eu nunca tive. Uhum. Eu entrei júnior e saí júnior. Mas assim, depois que eu chequei eu chequei uma carteira na TAM, e eu chequei duas carteiras na TAM, e depois eu chequei uma fora e revalidei as três. Então, assim, quando eu chequei as minhas carteiras, foi um barata voa, porque eu tava tão desesperada, aí chegou, e o chefe fez por sacanagem, né? Porque ele sabia. O Não, cheque era olha, viu, interno ou mano? o cheque era interno ou vinha checador da ANAC? Não, não, o cheque era interno, né? Uhum. Olha, vai lá ver o manual. Olha que ferramenta é essa. Eu não tinha nem aberto o manual ainda, porque o sistema tava lento pra caramba. Então, assim, era para fazer pressão, mas foi feito assim na parte um pouquinho de sacanagem, de brincadeira, não de Uhum. sacanagem de querer ferrar a pessoa. Então, assim, foi bem legal, porque
meu, eu tive um tempo para estudar, porque depois eu já estava trabalhando com Airbus, né? Então eu tenho mais intimidade com o Airbus do que outras aeronaves. E então, assim, foi super gratificante porque eu comecei a me sentir uma pessoa independente. Não precisava Uhum. depender de ninguém, assim. Eu falei, puta, eu não preciso chamar ninguém lá da Casa do Chapéu para vir aqui no Angaro, porque às vezes o cara tá lá no Finger 12, 13, na Remota 14, 15, lá de Congonhas, para vir aqui assinar, ou então, tipo, eu tenho que ficar correndo atrás de alguém. Então, assim, foi uma coisa bem gratificante de todos os esforços que eu fiz, né? E foi super interessante. Aí depois eu fui fazer aviônicos, né? Que eu queria ir para a parte de aviônicos, só que eu não tive essa oportunidade. Uhum. Mas foi bem gostoso. A partir daí eu comecei a bater um pouquinho o pé para trabalhar de verdade. Porque assim, a parte de cabine eu praticamente já, tipo, fazia com o olho fechado. Dominava, né? De tanto que eu fazia aquilo ali. Então, o que que eu queria? Eu comecei a descer para trocar roda, fazer a canelinha, né? Mexer na parte de porão, trocar componente eletrônico. Então, assim, eu comecei a realmente bater o pé mesmo, porque eles não queriam deixar eu fazer. Ah, porque é pesado, porque é isso, porque é aquilo. Eu ficava com um pouco de receio, tal, porque eu estava trabalhando na cabine e de repente. Mas eu falei, não, é um trabalho normal a qualquer um. Então, tipo assim, eu quero fazer, né? E então eu tinha que bater muito o pé para poder trabalhar com isso, porque além de mim tinha a Dona Rosa. A Dona Rosa veio da Varig, veio da parte de tapeçaria e ela sempre trabalhou na parte de interiores. Então, assim, hoje, graças a Deus, a visão mudou muito, mas naquela época, para eles, as mulheres ou trabalhavam com aviônicos se você tinha um curso técnico de eletrônica, não por causa da carteira, né? E eu É não tinha mesmo? esse curso. Hã? Fazia a separação da carteira para o curso técnico de eletrônica? Se você tinha o curso de eletrônica, aí óbvio que eles iam cobrar a carteira depois, né? Por causa da ANAC, que depois virou ANAC. Uhum. Então você podia ir para a parte de aviônicos, né? Ou então você ia para externa, ou você ia para interiores, né? Como eu não tinha o curso técnico de eletrônica, então eu nunca consegui ir para aviônicos, né? Então eu tive que continuar na interna, mas eu dava o meu jeitinho de ir para a externa, de ajudar, de fazer para eu poder, porque eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Vocês estão perdendo a oportunidade de dar conhecimento a uma pessoa que quer o conhecimento, porque tem gente que tipo, entra na manutenção, ou tipo assim, ah, vou ficar nisso aqui e não vou fazer mais nada, não quero mais saber, não, tipo, não procura se desenvolver, né? Então, assim, eu sempre busquei trabalhar assim, porque é uma coisa minha, sabe? Eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer, e eu sou uma pessoa, eu levei anos para descobrir isso, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então, tipo assim, se você chegar comigo, ó, vamos trocar uma roda, a gente pega o manual, deixa ali, a gente lê o manual, vê, mas você me ensinar no visual, meu, eu nunca mais vou esquecer. Porque, assim, isso para mim, é uma maneira de aprendizado mais fácil. Talvez porque lá atrás, e quando eu era novinha, que eu fazia curso de coral e curso de artes plásticas na escola, isso talvez influenciou no meu aprendizado na manutenção, né? Mas hoje eu tenho um conhecimento bem maior, parte de manuais, tudo, tal, né? Pela experiência também de tempos trabalhando na aviação. Mas assim, naquela época eu tive que brigar bastante para poder trocar uma roda, para poder, sabe, fazer assim que a gente considera hoje que é uma coisa simples, né? Mas assim, por questão também de tinha o preconceito por ser mulher, né? Mas hoje eu levo de letra, nem eu nunca me preocupei com isso, de tipo Uhum. assim, ah, é porque é preconceito por mulher. Não, nunca parei no banheiro para chorar por causa disso. Eu já sentava meio que a porrada, entendeu? Eu falei, não, eu quero fazer, e você vai me ensinar, e eu vou, entendeu? Então, assim, eu ficava ali insistindo, enchendo o saco, até a pessoa me ensinar, até a pessoa fazer, porque senão, hoje talvez isso tenha diminuído
drasticamente. Uhum. Mas ainda existia o tal do pano preto, né? Então, Demais. assim, e para a mulher naquela época, putz, pô, vou ensinar a mulher, daqui a pouco ela pega, cai uma roda em cima, que não sei o que lá. Então, assim, sempre tinha uma desculpinha, né? Então eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo para casa. Então, com todo jeitinho, eu pegava muito no pé e ficava enchendo o saco para eu poder fazer as coisas. Então, eu comecei a me desenvolver mais, contanto que depois eu participei de troca de trem, de um 20, eu participei de troca de motor. Tudo bem, foi uma vez só, mas eu participei de RANAP, né? Eu não fazia a RANAP em si, mas eu Uhum. participava, eu estava lá junto, olhava o manual, ficava junto com os comandantes, junto com o mecânico. Eu metia as caras, não tava nem aí, não. Ô, Kim, bem genericamente, o Hanap, como funciona? O que que é o trabalho de Hanap numa aeronave? Olha, gente, eu fiz uma vez só. Eu lembro que quando a gente fazia troca de motor, né, a gente tinha que fazer o RANAP na pista, lá de Congonhas, não lembro, eu acho que era pista auxiliar, para você ver os parâmetros do motor, parte de óleo, hidráulica, né? Porque se acabou de trocar o motor, meio que amaciar o bichinho, né? Uhum. Mas assim, eu fiz duas vezes, né? Depois nunca mais. Na Azul não tive chance, porque eu fiquei muito pouco tempo na linha, né? Mas na TAM eu batalhei muito para falei, não, eu preciso saber como é que é, porque e aí? E a experiência? Sai todo mundo da empresa e, tipo, o cara vai perguntar para mim e falar, não sei porque ninguém nunca deixou. Não é sacanagem, né? Então, tipo assim, eu quero fazer, então eu insisti muito para fazer muita coisa dentro da empresa, né? E quando eu fui para Guarulhos também, eu tive que bater muito o pé para poder trabalhar, porque tinha muita coisa, tipo, principalmente no 67, 777, né? Ai, ó, cabine, vai trabalhar na cabine. Eu não vejo problema nenhum, porque assim, a minha CHT é para trabalhar com um avião. Cabine interno e externo é célula, então assim, eu vou assinar o avião de qualquer jeito. Exatamente. Uhum. Então, assim, infelizmente, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, tem essa divisão até hoje, né? Ontem eu até cheguei a falei, olha, tem a parte de cabine também, que é uma coisa que praticamente ninguém fala, praticamente ninguém toca nesse assunto. Todo mundo fala, olha, eu troquei motor, olha, eu troquei trem de pouso, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, componente de aviônicos, a parte de software, de não sei do que. Então, assim, todo mundo fala sobre isso, mas, assim, a cabine em si, o pessoal de cabine, o pessoal de interiores, é meio esquecido. E na época que eu trabalhava era mais ainda, porque o que que o pessoal falava? Interiores é curva de rio. Eu falei, sua mãe deve estar junto. Então, sabe? Então, assim, eu não levava desaforo para casa porque eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Porque, assim, do mesmo jeito que eu tinha que tirar a minha carteira, que eu tive que estudar, fazer o meu curso, o cara que está trocando o motor, ele passou pelo mesmo processo que eu. Então, assim, ele não tem que, ninguém tem que desmerecer ninguém. Pelo É. contrário, é avião, cara. E o que o passageiro olha? Eu sempre pensei muito na parte do passageiro, né? O que o passageiro vê? Ele não, ele, porque ele não tem o conhecimento de saber se o motor está com óleo ou não, mas ele tem o conhecimento que a mesa dele está funcionando, que a FIE está funcionando, que a poltrona dele está confortável, principalmente a parte de executiva, que é uma fortuna. Então, assim, eu sempre procurei tratar o avião como eu trato a minha casa. É. Assim, é pente fino. Se é troca de motor, se é troca de trem, se é verificação no porão, se é fazer um sistema de água, porque você tem que fazer o sistema de água, você troca a água 3 vezes no tanque, porque eu já Uhum. ouvi relatos, mas não pode tomar água do avião, porque você toma o café do avião. É um sistema totalmente seguro. Ninguém vai tomar água do banheiro, óbvio, né? A água vem da garrafinha, mas assim, eu acho que tomar café, a cafeteira, você tem um sistema de filtro, sabe? Você passa por um processo ali, tem todo produto químico justamente para isso, né? Então, assim, vai muito mais além,
né, dessas coisas. Então, assim, eu honro muito a minha profissão, respeito todo mundo, o pessoal de motores, o pessoal de aviônicos, o pessoal de FE, o pessoal de cabine, porque, assim, a carteira, a CHT, é igual para todos. Quem faz a Uhum. divisão e quando você vai trabalhar é a empresa que você está trabalhando. E é o Exatamente. skill que você tem. Então, se você tem o skill maior para motores, meu, show de bola. Se você tem o skill maior para aviônicos, sensacional. Se você tem o skill para cabine, meu, incrível. Porque a empresa também, eu vi que a empresa mudou um pouco também o pensamento em relação a isso, né? Da época que eu estava e de hoje, né? Ela dá um pouco mais de importância. Mas eu acho que tem muita ainda coisa para galgar, para caminhar em relação a esta parte, né? Mas assim, eu tive que bater muito o pé ali, falar, vou fazer. Então, tipo assim, dar algumas respostinhas parecidas com essas, assim. Eu lembro que teve um curso da Goodyear na época, e teve 3 vezes o curso, e durante as 3 vezes eu peguei e falei, olha, eu queria fazer o curso de roda, né? Porque eles davam um curso para, eles iam lá na empresa, davam um curso Uhum. para os meninos, tudo. Falei, eu queria fazer o curso de roda. E assim, não estava especificado se você era interno ou não. Aí, a gente vai ver, a primeira coisa que eu ouvi, não, a gente vai ver se tem vaga, tal, que não sei o quê. Ah, e a vaga fechou. Aí na segunda vez, ó, eu queria fazer o curso de roda, que só tinha a cada 6 meses, uma vez por ano, né? Ah, tem que ver, Kim, porque olha, porque eu não sei o que lá, que não sei o que, que não sei. Aí na terceira vez eu falei, olha, vai ser a última vez que eu vou pedir. Aí eu cheguei e falei, olha, eu quero fazer o curso de roda com o pessoal da Goodyear, né? Porque depois não vai ter mais o curso, vai acabar, vai ser a última turma. Oportunidade tanto, né? Aí a pessoa falou assim, por que que você quer fazer o curso de roda? Aí eu falei, será que eu dou uma resposta bonita ou será que eu dou uma resposta normal? Eu falei, eu acho que eu vou dar uma resposta normal. Falei, então é para trocar a roda do meu carro, né? Aí ele, não. Eu falei, tem gente que nunca trocou o escape na vida e você tá mandando para São Carlos para fazer o curso do escape completo. Eu tô Uhum. pedindo um curso de roda, né, por interesse meu, por saber que se tiver algum problema, alguma coisa, na hora, se eu for para a linha, alguma coisa, eu consigo ter uma análise melhor. E você não quer deixar eu fazer? Beleza, não tem problema nenhum. Não vai deixar. Enfim, né? E não fiz. Mas assim, essas Acontece. coisinhas, assim, mas eu insisti 3 vezes. Mas assim, essas coisas hoje é muito difícil de acontecer, porque eles precisam, a empresa em si, ela faz questão, né, da pessoa fazer o curso, principalmente se ela tem muita vontade, porque para a empresa é ótimo, é um skill que ela vai ter a mais. É Então, verdade. tipo assim, se acontecer alguma coisa, putz, ó, aquele cara fez o curso, manda ele. Entendeu? Eu vou ter que Uhum. atender um OG lá em Cabo Abreu do Judas. Puta, o cara tem curso de não sei do que. Manda o cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, você economiza tempo, você economiza mão de obra que você não precisa ficar mandando 50 mil pessoas, você já tem aquela pessoa específica que ela tem o curso. Então, assim, você tem a garantia do fabricante, sabe? O fabricante vai falar, ó, eu não te dou garantia. Mas por quê? Eu falei, você mandou o cara que não tem curso? Então, assim, Acho tem que Isso, tudo isso, né? isso muito vai Então, da cultura, né, Kim? Cultura da empresa. Tem empresas que investem muito no sim. conhecimento do funcionário, mas tem empresas que não investem. Então, assim, porque muitas têm medo de investir no funcionário e o funcionário ir embora, sabe? Só que eles não veem o benefício de, mesmo pouco tempo que o funcionário fique lá com esse curso, com esse treinamento, o dinheiro que ele traz para a empresa. Então, assim, vai muito da cultura da empresa. Acho que a grande maioria investe, mas ainda existem algumas empresas que não investem, né? Hoje mudou muito, né? É. Hoje mudou bastante, graças a Deus, mas naquela época foi o bem perrengue mesmo, e assim, para mim foi bom porque eu nunca desisti e sempre briguei para poder fazer. Assim, eu nunca levei em consideração, porque eu sou mulher. Não, nunca. Não, eu quero fazer porque eu quero fazer, porque eu sou mecânica e pronto, acabou. Entendeu? Eu Uhum. quero ter esse skill, eu quero ter esse. Eu estou fazendo isso para a empresa que eu estou trabalhando, eu não estou fazendo isso para o meu carro, eu não estou fazendo para o vizinho, entendeu? Eu estou me dedicando ao meu tempo
para fazer um curso para a própria empresa. Então, assim, dedicar minha mão de obra, deixar ela com um skill maior para a própria empresa. Porque Uhum. eu imaginaria que eu fosse me aposentar dentro da empresa. Entendi. Então, assim, e foi uma coisa bem frustrante quando me convidaram para sair, né? Uhum. Porque teve E a quanto... fusão com a LAN e a TAM, e muita gente foi embora, enfim, eu fui uma das pessoas, assim, eu fiquei um mês sem, assim, falar praticamente com ninguém, eu não queria saber de nada, sabe? Vou dizer, vou ser bem sincera, eu entrei em depressão por causa disso, porque, assim, eu botei uma paixão que eu tinha pela aviação e pela minha profissão, eu joguei também na empresa. Romantizou. Uhum. Exatamente. E isso, assim, eu adoro a empresa que eu trabalho hoje. A camisa que eu visto é mecânico de aeronave. Dou todo o meu suporte, meu apoio para a companhia aérea, mas o meu amor é pela minha profissão. Perfeito. E quantos anos você ficou nessa empresa? Na primeira, na TAM? Eu fiquei 11 anos. 11 anos lá. Né, 11 anos. O Kim, mas É. eu te entendo perfeitamente, porque você pega a paixão, né? Você cria o senso de dono, você acha que aquilo ali é a tua vida, ainda mais quando você se acha que você está trabalhando e você vai embora. Eu aprendi isso também, né? Aquilo que a gente estava conversando antes, eu vou fazer quase 30 anos já de profissão e eu já fui mais romântico com relação aos locais que eu trabalho. E hoje eu tenho a cabeça exatamente igual a tua, assim, ó, eu vou dar 120% daquilo que eu tô fazendo naquele momento e na empresa que eu tô. Uhum. Até Deus achar que é o momento. O dia que não for mais, a gente vai pegar e vai correr atrás, porque você é o profissional, né? Você faz parte da empresa, mas você não é a empresa. E Sim, existem as exatamente. estratégias. E assim, eu acho louvável, até boba da nossa parte, acreditar que você é indispensável ou que você faz parte fixo daquele time, porque não acontece. É aquele momento que está precisando de você. É lógico que existem pessoas que se aposentam, que ficam 30, 40 anos no mesmo lugar. Mas Uhum. hoje em dia a troca ela acaba acontecendo e às vezes até por sua necessidade, às vezes não vem nem da empresa. Então, assim, Uhum. eu acho que você tem que romantizar a sua profissão, não a empresa. Mas você tem É, que amar e dar o teu sangue enquanto você estiver ali, cara, dar o seu melhor. Eu acho que é bem por aí. Então, assim, ouvindo você falar, não é que a questão não é assim de você se culpar, né, ou da pessoa se culpar, mas é um processo que todo mundo acaba passando e aprendendo, né? ah, sim, com certeza. Mas assim, eu sou uma outra pessoa, Uhum. né? Meu amor pela aviação e pela minha profissão, isso jamais vai acabar. Mas a gente, gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, Uhum. sou gratíssima pela empresa que eu trabalho hoje, me dedico. Meu chefe sabe que se me ligar às 3 horas da manhã, eu tô lá. Isso aí. Ele sabe disso, porque assim, eu vou porque eu gosto, não vou por obrigação. Contanto que, assim, em nenhuma empresa que eu trabalhei, eu bati na porta e falei, ó, e aí, meu salário? Eu nunca fiz isso. A gente até chegou a comentar ontem, né? Mas assim, eu nunca bati na porta de chefe de mesa, de nada, não, isso aí é consequência dos resultados que eu dou, Uhum. né? Então, assim, o meu amor pelo trabalho, pela minha profissão, vai ser eterno. Eu tenho um contrato de trabalho com a empresa que eu estou hoje, a gente vai permanecer nesse contrato até quando não for bom para alguma das Uma partes. das partes. E pronto. Tô feliz. Se Deus me livre e guarde eu acabar saindo, fui feliz, adoro a empresa, eu Aproveitou a amei a jornada, TAM, eu né? aproveitei tudo, eu aprendi muita coisa, eu amadureci como profissional, porque é difícil você trabalhar, é, é difícil, mas eu adoro trabalhar com homem porque eu não entendia direito na época. Hoje eu levo mamão com açúcar, né? Então, assim, eu não entendia como era trabalhar com homem naquela época, não tinha uma mulher, tinha Dona Rosa só, então, assim, a gente ficava junto de vez em quando, então, assim, eu não tinha ninguém com quem conversar, né? Porque isso, de uma certa forma, faz falta. Eu não conhecia outras meninas da manutenção, eu vim conhecer muitos anos depois.
né? Então, assim, eu saí feliz. Tudo bem que eu fiquei chateada na época, né? Como todo mundo ficaria. Uhum, Mas, assim, normal. eu tenho todo amor e carinho pela TAM, que me acolheu. Foi a primeira empresa que me deu a oportunidade. Tenho todo amor e carinho por isso. Primeira empresa que me deu a oportunidade, a empresa que eu chequei nas carteiras, a empresa que eu fiz faculdade, sabe? A empresa que eu fiz um curso de inglês. Então, assim, eu tenho muito carinho pela companhia, muito carinho pela empresa. Eu guardo com muito amor no coração e Exatamente. só que vida que segue, entendeu? Vida que segue. A gente nada mais é do que um prestador de serviço, a gente vende nosso serviço. Então, assim, lógico, vamos dar 100%, 200% da nossa mão de obra. Mas é o seguinte, acabou o ciclo, bora para outro. Fechou uma porta, abre a janela. Então, vamos para outro, dedicar novamente. Só que a gente tem que pensar primeiro na nossa carteira, na nossa profissão. Entendeu? Então, assim, eu presto serviço. Então, eu tenho que estar bem comigo mesmo para eu poder prestar o melhor serviço possível para a empresa que eu vou trabalhar. Uhum. E pegando esse gancho, Fernanda, quando você mudou a empresa, foi para Azul, você entrou lá como mecânica também, né? Hoje você está no Isso, MCC, mas você entrou como mecânica, isso, correto? isso. E isso foi quando, mais ou menos? Isso foi em novembro de 2019. 2019. Ah, então tem 6 anos, 6 anos É, aproximadamente. vai fazer Legal. E como seis foi anos. essa experiência, essa entrada lá em outra empresa? Como que foi a recepção do pessoal? Como que foi essa experiência lá? Olha, foi muito boa, porque a Zoom é uma empresa muito boa, né? Ela proporciona muitas coisas para você, principalmente na parte de promoção. Se você se dedica, se você mostra o seu trabalho, existem várias oportunidades dentro da empresa interna de você migrar para o departamento, de você receber promoções. Isso aí é excelente. Fora o acolhimento da empresa, né? Então, assim, para mim, o que foi mais assim um pouquinho impactante foi ter saído de São Paulo e ir para Campinas, porque eu não conhecia nada de Campinas, né? E tipo assim, eu falei, putz, deixa eu alinhar meu inercial aqui, né, para ver. Mas eu comecei a ver um monte de gente que já tinha trabalhado comigo em outros horários, né? Tinha gente que me conhecia, eu já sabia do meu nome. Ó, já ouvi falar em você, tal. Então assim, foi bem gostoso assim de ter entrado na Azul. Eu achei estranho também porque assim, eu nunca tinha trabalhado com Embraer, não conhecia nada, né? Teve até um episódio engraçado, porque assim, do 20 quando a gente, o comandante, ele tira do barramento, aí a gente tira o GPU lá, desconecta, tal, que não sei o quê. Do Embraer, você tem que pedir para o comandante tirar, porque senão fica available lá e, tipo assim, desconecta um monte de coisa. Eu falei, gente, quando eu fiz essa primeira vez, o comandante desesperado, por que que você tirou a GPU? Por que que você... Falei, então, mas é que no 20 é assim. Não, mas esse aqui é diferente. Eu falei, não, que ninguém falou nada. Então, assim, não, mas enquanto for assim, você fala, tá? Aí ele me explicou, tudo foi super gostoso. O ATR, eu quase perdi o pescoço uma vez, né? Porque, tipo, eu sou muito atrapalhada. E eu cheguei, eu tava esperando o ATR vir e tal, os meninos comigo lá. Só que, tipo assim, tava chegando, acho que uns 10 ATR de uma vez e tinha umas 5, 6 pessoas para atender. Eu falei, tá, eu vou ter que me virar sozinha, né? E então, assim, ele dá um visual falso e quando ele tá girando o propeller, né? Aí você fica, "Ah, eu acho que deve ter parado. Não, não parou. Meu Falei, tá bom, Deus. tá bom. Jesus Mas assim, amado. coisas que a gente vai aprendendo. E assim, porque eu realmente não tinha intimidade com esses aviões. Hoje eu conheço um pouquinho, né? Porque eu fiquei pouco tempo na linha. Mas assim, tinha muita coisa boa, muita coisa engraçada, sabe? Começou depois a entrar mais pessoas conhecidas. Então, assim, os cursos que a empresa dá é maravilhoso. Então, assim, eu me senti bem acolhida com a companhia, muito bem acolhida. E vem cá, e como é que vem essa mudança do chão do hangar para o MCC? Olha, foi uma surpresa, porque assim, eu fui convidada para ir para o MCC, né? Porque eu já estava buscando pedir transferência para Congonhas ou Guarulhos para ficar perto da minha família, né? Minha mãe, meu filho, porque são todo mundo de São Paulo. E eu já estava buscando, galgando uma vaga.
E aí surgiu essa vaga no MCC, aí o coordenador chegou e falou, ó, aqui, você fala bem, você se expressa bem e tal, você é bem esperta, tudo, você pega as coisas assim bem rápido, tem uma vaga do MCC. Aí eu fiquei pensando, falei, tá, porque assim, Natan a gente conhecia como TS, né? Uhum. Troubleshoot. E depois virou LC. Então, assim, eu falei, tá, tudo, o que que faz? Não, ó, que você tem que saber de manual, você tem que estudar mais o manual, você vai pegar a parte de manual, né? Vai estar em São Paulo, em Barueri, que é perto de São Paulo, você vai estar perto da sua família, tal, que não sei o que, Eu falei, não, beleza, então eu topo, né? E aí eu vim pro MCC, né? Foi um perrengue porque Barueri também não conhecia nada, aí teve que alugar apartamento, aí aquela coisa toda. Eu falei, e aí, por onde eu começo? O Inercial ficou doidinho, coitado. Aí, mas consegui alinhar o meu bichinho. E aí, quando eu entrei no MCC, eu falei, tá, e aí, por onde eu começo? Como é que faz? Aí chegou o coordenador lá, chegou os meninos também, olha, o MCC funciona assim, ele é separado assim, tipo assim. Hoje no MCC eu tenho o front desk, que é os meninos que fazem o atendimento direto com o mecânico da pista, né? Eu Uhum. tenho o pessoal de frota, que é separado por Airbus, Embraer, ATR, tem o pessoal de frota que faz todo o troubleshoot da frota, das panes, né? Que tem pesquisa de pane. Tem o pessoal do TS, que faz o primeiro, segundo, terceiro TS ali, né? De todas as frotas, de todas as aeronaves. Tem o pessoal de estrutura, né? E tem o pessoal também que trabalha com nef e parte de cabine. A parte de cabine fica mais com o pessoal de Campinas, né? Então tem a parte de nef também que acaba cuidando, porque tem parte de placares que são placares mandatórios, tem placares que não são mandatórios, então tudo tem que ficar olhando. Então tem a parte de pintura também, de quando dependendo do placar que você for usar, né? Se ele é mandatório ou não, então você faz a tratativa disso. Uhum. E eu achei bem interessante, porque assim, eu não tinha ideia de como era dividido. O MCC hoje, ele é dentro do CCO, então a gente está todo mundo junto, planejamento, OGDESC, MCC, CCO, DOV, Scala, enfim, coordenação de voo, barata voa, né? Vai todo mundo junto e misturado. Mas assim, é super gostoso, super dinâmico, porque tá todo mundo ali, então assim, ampliou o meu leque de conhecimento desta área operacional que eu não tinha ideia, né? Porque quando a gente está no hangar, a gente recebe praticamente tudo na mão, né? O planejamento vai lá, É. o PCP vai lá, entrega toda a documentação, ó, a tarefa para você fazer, a task e tal. Você tá na linha, você tá no corre-corre de atender o avião, falou, ó, se der alguma coisa, se liga lá para o MCC, mas eu mal ligava, né? Só se fosse Embraer ou ATR, né? O Airbus eu não ligava muito, não. E então, assim, você tá naquele dia a dia e outra, tem os colegas do lado, qualquer coisa, putz, o que que você achou? Olha, o que que você acha? Você já pegou essa pane? Então, assim, a gente sempre discutia todo mundo junto, um ajudava o outro, isso é muito legal, tinha essa dinâmica na linha, né? E aí, quando eu entrei no MCC, eu falei, eu não vou correr mais atrás dos meus filhotes, né? Eu falei, vou ter que ficar sentada na cadeira. Eu falei, mas tá, não, não tem problema, eu vou aprendendo. Então, assim, me abriu muito o leque porque, meu, assim, eu aprendi coisas e tô aprendendo coisas ainda muito legal, sabe? Porque, assim, eu não tinha ideia de como que funcionava o GDESC, não tinha ideia de como que funcionava o planejamento, não tinha ideia de como que era realmente o MCC, como que era a divisão. Então, assim, isso veio para agregar. Porque, e quando você entra numa empresa aérea, eu sei que muita gente hoje galga, eu quero entrar na manutenção, quero entrar na manutenção. Mas assim, qualquer porta que você achar, seja ele na manutenção, seja ele no call center, seja ele no check-in, seja ele no planejamento, qual for, eu acho que tudo vale a pena de você começar, para você começar a sua carreira, porque você vai galgando, você vai pavimentando a sua estrada, você vai conhecendo outros departamentos, porque lá, e quando você estiver na manutenção no seu objetivo, olha o aprendizado que você teve lá atrás, sabe? Olha o que você já adquiriu de conhecimento e você não vai ficar só preso, tipo assim, na manutenção.
Você vai saber que existe um leque por trás disso daí, sabe? Então, assim, às vezes você, tipo assim, ah, eu tô na manutenção, putz, o que que eu posso fazer para melhorar? Pô, eu posso tentar um planejamento, eu posso tentar um Ogedesk, eu posso tentar um MCC, eu posso tentar um PCP, posso tentar uma engenharia, sabe? Então, assim, te abre o leque, porque tem muita coisa dentro da área da manutenção, muita, muita coisa. Então, isso está sendo muito gratificante, porque eu tô ampliando os meus conhecimentos, estou melhorando os meus conhecimentos e tô adquirindo uma visão maior de um todo dentro da empresa também, da parte técnica, né? Não só a parte tipo manutenção linha ou hangar, eu tô pegando uma parte bem maior de conhecimento da parte técnica de todas as áreas que se conversam e se falam e que precisam uma da outra. É verdade. A aviação, inclusive vocês falaram ontem, né, no podcast lá com o pessoal, ela é muito maior do que a gente imagina, né? Sim, com São certeza. muitas áreas, muitos setores, então assim, tem muita coisa para ser explorada para quem quiser começar. É o que você falou, tem vários caminhos, tem rampa, tem helpdesk, tem, cara, manutenção, tem muita área, é muita abrangente. Kim, aquilo que eu falei com você no início, 59 minutos já. Passa Nossa, rápido. Ó, vou caraca! te falar, é assim, é impressionante. Eu sempre falo com o Felipe, sempre sobra assim, ó, mas pelo menos umas 8 perguntas na minha mão, porque não dá tempo, o assunto vai Não rendendo, tem como fazer, não. não tem como. Vamos entrar para a parte final. Felipe, vamos te fazer algumas perguntas bem simples, nada de prova da ANAC, tá? Pode ficar Ah, tranquila. maravilha! Felipe, pode começar aí a fazer as honras. Vamos lá, vamos começar. Quem que foi o seu maior professor na aviação? Pessoa que você se espelhou? Meu maior professor, mas para entrar ou depois que eu entrei? Não, Tanto dentro da faz. aviação, quem foi Dentro da ou quais aviação, foram dentro da os aviação. seus maiores professores? Gente, nossa, que pergunta difícil, gente. A pessoa que Eu você se acho que espelhou, a pessoa que te assim, a ajudou pessoa que muito. eu que eu admiro e eu vou ter a honra de conhecê-la pessoalmente foi a Rose, porque eu acho que se não fosse a reportagem dela, a vida dela, a história dela ter trabalhado na aviação como mecânica, porque de uma certa forma foi uma quebra de paradigma, né? Uma mulher, né? Trabalhando na manutenção com um monte de homem, então assim, isso me marcou demais. Então eu acho que eu levo isso até hoje. Mas assim, meu, tem muitas pessoas, meus professores da EWM, foram sensacionais, assim, a galera do curso mesmo também foi maravilhoso, mas eu acho que o mérito hoje eu vou deixar para ela. Top. Legal. Dentro da aviação, qual foi o seu maior desafio? Meu maior desafio, eu acho que foi a entrevista quando eu entrei. Né? De tipo assim, não esperava uma colocação daquela, né? Porque, assim, não imaginava que ia ser assim. Mas eu acho que desafio mesmo, a gente tem desafio todos os dias, mas eu acho que quando eu entrei mesmo para valer, que eu tive que passar por esse processo de entrevista, eu falei, se eu passar pelo processo de entrevista, eu passo por qualquer coisa. Então, eu acho que esse foi, assim, principalmente no começo, né, de eu ter saído do call center e sempre ter galgado, putz, desde lá de 96 tentando entrar. Então, assim, falei, meu, se eu passar nessa entrevista aqui, eu faço qualquer coisa. Uma pergunta aleatória: você descobriu por que que eles não gostavam de mulher? Você falou que depois descobriu? Descobri. Tá bom. Então tá bom. Bom, a empresa já fechou, né? Então, eu acho que eu posso dar um spoiler bem rapidinho. É porque, assim, existia uma outra pessoa, né, que era a empresa terceirizada, e essa pessoa costumava colocar placares de propaganda, né, de um carro, na época, nos assentos, das mesas dos aviões, e essa pessoa meio que, tipo, como se fosse um X9, né? Então, tipo assim, Ah, por isso que o tá. pessoal não Era um gostava probleminha muito. interno, né? Era um negócio interno ali, mas enfim.
Ah, então tá bom. Aí Então, beleza. traumatizou os homens com mulheres. Não, então, o pessoal ficou meio assim, né? Porque eu entrei e, tipo, aí depois o pessoal, mas olha, foi o gerente que indicou. Aí o pessoal ficou meio, eu falei, não, gente, eu nem sei quem que é direito, eu tô caindo de paraquedas. Então, assim, o tempo foi passando, aí a galera que eu trabalhei foi uma galera, assim, excepcional. O pessoal me ensinou muita coisa, né? Teve os seus perrengues? Qualquer lugar tem, não é privilégio disso ou daquilo. Mas, assim, o pessoal que eu tive o privilégio de trabalhar em Congonhas no pernoite foi um pessoal, assim, fera, sabe? Me ensinou muita coisa e eu sou muito grata também. E pernoite não é fácil não, né, Kim? A correria danada, né? Não, não é fácil. Eu entrava meia-noite e saía às 5 da manhã. Então, tipo assim, meu, a partir do momento que você entrava, você já tinha que colocar GPU, você já tinha que levar material, você já tinha que levar ferramenta. Eu tenho a minha caixa de ferramenta guardada até hoje, é rosa, né? Porque é Era dependente. cachorrinho, cachorrinho. Era cachorro. Não, não, era na mão mesmo, Ah, era não, veio. bolsinha. Era na Lá na mão, Varig a gente pega fazia os cachorro. cachorrinhos, botava a rodinha, aí ficava puxando. Não, cachorrinho é privilégio para poucos. E então, assim, então era loucura, mas assim, era muito gostoso, porque chegava às 5 horas da manhã, aí ligava a PU, ligava o avião, levava fazer reboque lá para os fingers, tudo. Nossa, é uma delícia, é uma satisfação que não tem preço. O Kim, o que a aviação representa para você? O que que é a minha vida? É a minha vida. É difícil achar uma palavra. É minha vida mesmo. Eu não tenho outra palavra, porque assim, é um, é uma paixão que virou amor e esse amor vai durar eternamente. Até na próxima vida, já falei para Deus, falou, olha, se me mandar de novo para a Terra, manda para aviação, entendeu? Porque eu não sei fazer pastel nem nada, tô brincando. Mas assim, é o que eu gosto de fazer, gente, é o que me dá brilho no olho. Com 20 anos eu tenho brilho no olho ainda, e esse brilho nunca vai se apagar. Isso é bonito de ver. Muito bom. E usando essa experiência sua, qual que seria o conselho hoje que você daria para quem está começando na aviação, que seja em qualquer setor? Olha, sempre procurar uma porta de entrada, independente de qual é o setor que você vai achar uma vaga, e nunca desistir. Porque, meu, e fazer as coisas com amor, cara. Fazer as coisas por paixão, sabe? Vestir a camisa da sua profissão e fazer o melhor dentro da empresa que está te dando a oportunidade. Porque a partir do momento que você entra em uma empresa, todas as portas de outras empresas estão abertas. E assim, nunca, nunca, nunca um conselho pessoal, faça inimizade dentro da aviação, porque a aviação ela é de um tamanho de um ovo de codorna. Só que todo mundo conhece todo mundo. Pode ser lá, Uhum. puta, o cara tá no Acre trabalhando. Alguém conhece o cara. Então, assim, É verdade. faça amigos sempre, respeite todo mundo. Seus perrengues sempre vai ter, nunca vai deixar de ter, né? Ninguém é perfeito, nenhuma empresa é perfeita, não é um mar de rosas, nada é um mar de rosas, mas assim, é uma coisa de você trabalhar na aviação é uma coisa tão inexplicável que mesmo não sendo um mar de rosas, você gosta daquilo ali. Você ama, você vai com prazer, com emoção, com gosto. Então, assim, faça o seu melhor, procura qualquer caminho para você entrar, entendeu? Peça ajuda para as pessoas. Olha, fulano, eu tô querendo entrar, o que que você acha que eu faço? Entendeu? Peça conselhos. E nunca faça inimizade, porque a partir do momento que você cria o seu nome dentro da aviação, ele é sagrado. Vira uma marca. É uma marca sua. Então, assim, se você, tipo, fazer alguma caquinha com o teu nome, todo mundo vai saber. E as empresas se falam, tá? As empresas se Muito. conversam. Então, assim, faça o seu melhor. Tá? Faça o seu melhor com todo amor e carinho pela sua profissão, se dedique à empresa que você está trabalhando, porque ela te deu a oportunidade, entendeu? E seja grato por tudo que você está recebendo. Puta, é um saco ter que trabalhar, ter que trocar a roda na chuva? Mas, meu, pensa Tem que nas fazer. pessoas que estão tentando querer fazer isso e ainda não tiveram oportunidade.
né? Então, é essa mensagem que eu deixo para as pessoas. Maravilhoso. Legal. E para a gente dar continuidade aqui, Kim, a gente sempre pede a sugestão de um ou dois nomes aí que vier na tua cabeça, para a gente estar batendo esse papo, contando mais história, conhecendo um pouquinho mais sobre as histórias da aviação. Se você tiver alguém, vai ser bem legal para a gente poder dar continuidade aqui. Olha, tem uma lista de umas 15 aqui, mais ou menos. Pode Manda passar pra para a gente. gente, não tem problema. Manda pra gente. A gente se organiza aí do jeito que der. Não, pode deixar. Ó, mas a maioria é tudo mulherada, viu? Tá Manda, pô, Vou ótimo. botar a perfeito. mulherada para falar. Isso aí. Perfeito, perfeito. Isso aí. Então Perfeito. tu passa depois pra gente. Já que é muito, depois tu Não, pode passa a deixar. relação pra gente. Não, pode deixar que eu passo sim. Kim, para finalizar, fala pra gente sobre o congresso que vai ter, conta pra gente aí, vamos convidar a galera aí pra gente poder entender e chamar o povo para poder participar desse projeto aí que vai ser bem bacana. Gente, esse projeto é uma coisa assim de louco, né? Porque começou com, tipo, querer fazer o encontro, aí virou um congresso. Então, assim, realmente é o primeiro congresso de manutenção aeronáutica que está sendo desenvolvido. Vai ser na Universidade em Morumbi no dia 4 de outubro. Eu convido todo mundo. O que que é esse congresso? A gente vai ter uma ênfase, vai ter um foco um pouco maior referente às mulheres na manutenção, né? Eu estarei lá, eu estarei conversando com a galera. Só que assim, o congresso é para todo mundo, porque a gente tem a gente quer mostrar uma gama de manutenção que às vezes as pessoas não têm muito acesso, né? E às vezes fica só tipo, linha aérea, como eu falei no começo, né? Mas assim, tem helicóptero, tem offshore, tem jato executivo, aviação geral, tem Experimental. agronegócios, aviação agrícola. Então, assim, Experimental, militar, experimental, militar, meu, tem muita coisa. Então, assim, vale muito a pena vocês irem. Eu não sei se tem ingresso ainda, porque, meu, tava acabando assim rapidíssimo, né? Mas a gente pretende para o ano que vem já fazer um novo projeto aí. E vale muito a pena porque para quem está querendo entrar, é uma oportunidade de ouro de fazer um network, porque você vai ver gente da aviação lá, né? Para quem já está lá dentro, vai ampliar o leque, tipo assim, putz, que eu posso? Eu estou na manutenção, mas qual área que eu posso migrar? Qual área que eu posso conhecer? Qual área que eu posso experimentar? Talvez o meu perfil seja para aquela área, então isso te ajuda também, né? E fora a galera que vai fazer palestra aí, que vai ser sensacional. E eu convido a todos porque é um momento assim ímpar da parte da manutenção. A gente teve a semana aí pela ANAC, né, de mecânico de aeronave, e é uma coisa que me chamou muita atenção e está me deixando muito feliz de estar falando sobre a manutenção, sobre as pessoas que trabalham dentro da área técnica, dentro da manutenção também, depois de muitos anos, né? Depois de muita batalha, aquele serviço de formiguinha, tudo. Porque a gente, infelizmente, as pessoas tinham uma visão um pouco distorcida com o mecânico, né? E hoje a gente tem a oportunidade de mostrar qual é o real trabalho da manutenção da parte técnica e do mecânico em si. Perfeito, perfeito. Kim, quero te agradecer demais, demais mesmo o tempinho que você tirou para conversar com a gente. Tenho Imagina, eu que certeza que esse agradeço. congresso vai ser um sucesso aí. Infelizmente, não poderemos estar lá por causa da nossa escala, mas gostaríamos muito. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai estar. E te agradecer mesmo, te dar parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Cara, é sensacional, sensacional ver uma mulher vencendo desse jeito, correndo atrás dos objetivos, alcançando seus sonhos. Que você sirva de exemplo para muita gente que está assistindo aí e a galera ao seu redor também, que possa seguir o seu espelho, sabe? E vencer também. A gente, depois que a gente seta um objetivo, acabou. Se você correr atrás, você vai conseguir. Todo mundo alcança os sonhos que quer. Basta correr atrás e querer, né? Então, assim, Exatamente. parabéns mesmo e muito, muito, muito obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente aqui, tá? E pode contar com a gente por que precisar, tá bom? Gente, eu que agradeço, gratidão demais, porque assim, vocês estão fazendo um trabalho excelente de mostrar para o mundo, porque, meu, com certeza terá amigos meus lá fora, na Europa, na África,
que vão olhar esse vídeo, que eu vou fazer questão de mandar, de saber do trabalho e da excelência de vocês, de trazer pessoas maravilhosas para fazer esse bate-papo aqui. Então, é só gratidão, sempre, sempre, sempre. Kim, muito obrigado, tá? Faço das palavras do Felipe. É bom você ver assim as pessoas com paixão, né? Com amor pelo que está fazendo, correndo atrás dos sonhos. E assim, esse é o nosso objetivo: é transmitir esse amor, é transmitir essa paixão, é divulgar a nossa profissão. É exatamente o que você falou hoje. O mecânico, ele está entrando em evidência, né? Antigamente a aviação era piloto e comissário. Hoje em dia a gente já sabe que muita gente faz parte desse show. E assim, é muito legal. A gente está fazendo muitas amizades, conhecendo pessoas boas, complementando o network. E para finalizar, muito obrigado, até a próxima e espero revê-la e rever as outras meninas em breve, tá? Um grande abraço aí, Pode. fique com Deus. Tchau, tchau, Obrigada, eu que galera. Bem? agradeço. Tchau, tudo de bom. Obrigado. Tchau.